Quando chegar. Boa noite, Lu. Tudo bom, princesa linda? Princesa. Deixa. Olha o que Deus está falando para você hoje, ó. Deixa ele trabalhar do jeito dele. Deixa acontecer no tempo dele. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou, deixa o tempo. Ó, deixa os projetos com ele. Meus sonhos são melhores. Oi, Helena, tudo bom? Ó, onde a gente vê deserto, Deus vê processo. Pra você contar quando lá chegar. Quando lá chegar. Você só enxerga perda, mas livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta tire a sua paz. Mas deixa. É lindo, não é não? Deixa os teus olhar do teu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uou! Recebe aí. Pode receber. Deixa os projetos com Deus. Deixa Ele cuidar dos teus sonhos. Como é bom saber que os planos de Deus são melhores que os nossos, né? Ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu reservei pra você. Pra você que vai entrar nessa live hoje. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus preparou pra você, pra sua família. Às vezes a gente se preocupa demais. E tá aí a resposta, ó. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. Aline, seja bem-vinda, Aline. Nós vamos começar a nossa live já já. Tô só aqui profetizando na vida de quem já entrou. Uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração. Deixa eu fazer do meu jeito. Meus planos são melhores que os seus. E eu falo isso pra você, viu, Aline? Deixa Deus trabalhar do jeito dele. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Uau, deixa seus projetos comigo. Deixa os meus sonhos, os meus planos são. Os planos de Deus são melhores que os nossos, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês que está entrando nessa live hoje. Seja bem-vinda, Silvana. Vamos começar. Eu gosto de começar minha live sempre com esse louvorzinho, com um louvorzinho. Amiga, você está aqui. Acabei de tirar um louvor maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou tentar ver se eu... Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus sonhos são melhores. Deus falando conosco, viu, amigas? Deus abençoe. Eu gosto de começar minha live abençoando a vida das pessoas, porque eu creio que a gente não vai muito longe se a gente não colocar Deus na frente. Então, que Deus abençoe o caminho de vocês, que está entrando aqui, que deseja ter inteligência emocional para tomar decisões financeiras inteligentes, importantes, que vão impactar tanto agora quanto no futuro as nossas vidas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês que entrou aqui e que hoje a nossa live possa trazer uma reflexão, trazer um amadurecimento, trazer ideias, né? E diminuir um pouco a pressão daquilo que a gente vive todos os dias, né? E afeta inclusive a nossa saúde emocional, afeta a nossa saúde física. E nós sabemos o tanto que as pessoas hoje têm adoecido por causa da preocupação.
O gatilho, o início de tudo são as preocupações. E quanto a isso, a Bíblia já deixou bem claro, nosso livro milenar, ele deixa um conselho assim para que a gente guarde a nossa alma, ou seja, não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Por quê? Basta cada dia o seu mal. Hoje teve o seu mal, amanhã terá o mal dele. Então deixa o de amanhã para amanhã, porque não adianta a gente se preocupar. E a Bíblia é mais enfática ainda, ela diz o seguinte: vocês já repararam as aves do céu? Quem aqui tem pássaro ou mora perto de algum lugar assim que os pássaros cantam nas árvores? Se não faz ainda, faça isso. Começa a observar os pássaros e observa as flores, os lírios. Que beleza, gente. Às vezes eu vou dirigindo para a faculdade e vou olhando assim as árvores, ou então eu chego lá cedo, fico debaixo de uma árvore lá no estacionamento, fico olhando aquele sol batendo naquelas folhas. Gente, a árvore não levantou 5 horas da manhã para fazer maquiagem, igual eu fiz para estar aqui nessa live. Não, simplesmente ela é linda naturalmente, porque Deus cuida. Então Deus cuida de mim e cuida de você. Seja bem-vinda, Tabata, seja bem-vinda, Fernanda, seja bem-vinda, Anderly. Aline, né? Aline Anderly, acho que é isso. Tá bom? E é isso, sabe? Então eu gosto de começar minha live abençoando a vida de vocês, abençoando para vocês prosperarem. Chegou um tempo que eu creio que chegou um tempo de nós mulheres prosperarmos muito, mas para isso nós precisamos de unção, da bênção de Deus e de sabedoria, tá bom? Deus abençoe, linda demais é você. Mulher de Deus, boa noite, querida, que bom, Fernanda, Deus abençoe. Então vamos lá. Meu nome é Miriam Terra, para quem não me conhece, eu sou idealizadora do projeto Finanças no Divã, eu estudo psicologia, tenho amigas aqui na live que também estuda, que manda sim, vai ser um prazer tê-los aqui conosco, eu tenho certeza que essa live de hoje vai abençoar e vai falar muito conosco, tá? Então, assim, é um prazer ter vocês aqui no meu canal, tá? Eu ajudo mulheres a investir, sim, mas fazer com que as emoções sejam a maior aliada desse processo. Por quê? Porque eu mentoro mulheres, eu sou líder de mulheres e eu percebo que as mulheres se perdem no processo. E qual é o processo, Miriam? O processo é o ponto de partida onde você está hoje e o ponto de chegada onde você quer estar daqui a 1 ano, 2 anos. É nesse meio aqui, ó, que a gente se perde. E você pode estar se perguntando aí, mas como a gente se perde, Miriam? A gente se perde, às vezes se perde mesmo, perde o foco, sabe? E qual é o gatilho para perder o foco? O primeiro gatilho são as emoções. Por isso que não adianta você sair correndo, querendo comprar ação, querendo comprar fundo imobiliário, querendo entender o que é home broker, o que é isso, o que é coisas de investimento. Tá, isso é legal, eu ensino mulheres a investir, essa é a minha Roma, esse é o meu objetivo. Mas primeiro a gente cuida de autoconhecimento, de autoestima. Quem sou eu, sabe? Porque se eu não me conheço, num momento de estresse, ou no momento de muita pressão, ou no momento de muito... O mercado financeiro, principalmente, ele oscila bastante. Às vezes não precisa o mercado oscilar, não. Dentro da nossa casa, às vezes oscila. Briga com o marido, com o filho, até as dificuldades financeiras, né? Às vezes muita coisa para fazer num dia só. Essa pressão, esse estresse, às vezes é um gatilho para você falar, quer saber? Não vou juntar mais dinheiro, não quero mais saber desse negócio de ficar investindo, e a gente vai lá e torra tudo. Então, assim, ensinar a investir é uma parte do que eu faço, mas a minha concomitante a isso, eu ensino autoconhecimento, eu ensino a dominar as emoções, autorregular as emoções para tomar decisões financeiras inteligentes, tá? Então, às vezes, outra confusão que às vezes as pessoas fazem, principalmente aquelas que quando eu estou mentorando, é achar que de hoje para amanhã já vão começar a ser ricas, ter dinheiro. Não. Investir é justamente para você não passar fome e ter uma aposentadoria tranquila daqui a um tempo. E aí esse tempo quem determina é você. Por exemplo, se eu for falar aqui longo prazo, depende da tua fome. Às vezes, longo prazo, para mim, é daqui a 6 anos. Mas para você, longo prazo é muito longe, Mira, esperar 6 anos. Para mim, se não acontecer daqui a 2, então é muito subjetiva a questão do médio, curto e longo prazo, tá? Então, às vezes as pessoas querem, mas eu comecei a investir, eu já quero comprar um carro novo. E a gente precisa separar essas coisas. Você investir para você ter dinheiro, para você viver uma vida tranquila lá na frente, para você não ser uma rica, um dublê de rico que nós vamos falar aqui. O que é dublê de rico? Aquela pessoa que anda de carrão, aquela pessoa que tem um casarão, aquela pessoa que tem aparência, mas que não tem nada guardado, não tem um dinheiro investido.
E o que é a pessoa, de fato, verdadeiramente rica? São pessoas que têm dinheiro investido, que têm dinheiro, que investem todo mês, que sabem fazer o dinheiro. Que amor, a prima tá aí, a prima Celis. Tati, beleza. Seja bem-vinda, Celis. Prazer. Você é prima de Lili, é minha prima também. Bebel, minha prima. Tô brincando. Ai, depois eu quero contar um negócio pra vocês. Gente, quem tá entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Essa live hoje nós vamos falar sobre o relógio social e a autorrealização. Que pressão é essa? Como é que a gente aguenta essa pressão? E calma que vocês vão entender o que significa relógio social, tá? Vocês já vão entender. Então, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Miriam Terra. Já me segue lá, quem não me segue, porque eu dou muitas dicas para as mulheres aprenderem a investir. A gente sabe, gente, uma coisa que eu gosto de falar é que às vezes a gente não valida muito a voz de outra mulher, né? Por quê? Principalmente porque o mercado dos investimentos, o mundo dos investimentos, nós mulheres, inclusive, delegamos aos homens. Nós acreditamos, sinceramente, que os homens são melhores nisso do que nós. Então já é um ambiente masculino. E quando você vê uma mulher falando aqui, eu, por exemplo, falando, uma mulher, e olha só, uma mulher negra e com 54 anos, falando que eu ensino você a investir, a gente começa a desconfiar. Porque não é comum. E como a gente fala muito, a Lili faz psicologia comigo, a gente fala muito que o nosso cérebro ele busca sempre padrões. Então, eu te entendo, se você estiver estranhando aí, nossa, essa mulher fala de finanças, como assim? Eu entendo, seu cérebro agora, nesse momento, está procurando um padrão. E qual é o padrão? Você queria aqui, primeiro, um homem falando de finanças. E quando a gente vai aprender de finanças com homens, tá, a gente até aprende, mas os homens... Essa Lili é puxa-saco, viu, gente? A gente senta junto, não vou contar essa parte do babado, não, mas a gente senta junto na faculdade, você já imagina. Então, quando a gente vê um homem falando de finanças, eu aprendi muito finanças com homens, porque, de fato, existem pouquíssimas mulheres que ensinavam o que eu queria aprender nesse mercado. Eles são muito técnicos, então assim, a gente apanha um pouco. Difícil você encontrar uma pessoa que fala uma linguagem do mundo dos investimentos simples como eu gosto de falar. Igual eu tô conversando com vocês aqui, é assim que vocês vão aprender finanças se quiserem aprender comigo, tá? E, principalmente, eu sou estudante de psicologia. Nessa área emocional, para você investir, você precisa de um suporte muito grande. Você precisa de um suporte para você primeiro se entender, como eu já falei aqui, tá? Ao longo de nossas vidas, toda quinta-feira, 20 horas, eu dou live aqui, tá? E cada vez com um tema mais interessante. Seja bem-vinda, Cris, Alexia, tá? Alexia, eu acho. A gente não fala de dinheiro. Você fala de dinheiro em casa? Escreve aí no chat. Você fala de dinheiro. Eu não estou falando de dívida. Eu falo que meu cartão vai vencer, eu não tô dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando, você fala de dinheiro assim. Senta aqui. Vamos falar de investimentos. Quantos fundos imobiliários você comprou hoje? Você viu que aquela empresa vai abrir capital e vai ter IPO e quanto que vai sair o preço da ação? Senta com os filhos. Não, a gente passa 200 anos na faculdade, 200 anos no colégio, no trabalho, na igreja, na terapia, em qualquer lugar. Não se fala de dinheiro, nós não temos esse hábito. Parece, inclusive, que é um mito. Mas quando a gente cresce e começa a trabalhar, nós começamos a lidar com dinheiro. E aí é que a gente acaba com tudo. É aí que a gente estraga tudo. Por quê? Passamos a vida inteira sem tocar no assunto e, de repente, estamos lidando com o dinheiro, sem saber. Então, nós não temos habilidade nem emocional, nem capacidade interna de manter e saber multiplicar esse dinheiro que a gente ganha. E essa capacidade, gente, ela é interna. Guarde isso, repita isso comigo. A capacidade de manter e multiplicar o meu dinheiro, ela é interna. Repita isso, e se você estiver anotando, anote. A capacidade de manter e multiplicar o meu dinheiro é interna. Por que eu falo isso? Porque às vezes você ganha aí 100 mil reais, um dinheiro que você tinha guardado no governo e o governo resolveu pagar em precatório, sei lá o que, e pagou 100 mil reais. Quando você olha, você não tem mais nada. Cadê esse dinheiro? Por que você se livrou? Aí você diz, não, é porque eu estava com umas contas atrasadas e eu precisava pagar aquela conta. Ah, porque eu precisava fazer isso assim na minha casa, reformar, mexer e não sei o que, aproveitei esse dinheiro. Não, na verdade,
a gente tem um termostato financeiro. O livro do T. Harv Eker fala muito sobre isso, Os Segredos da Mente Milionária. O que é o termostato financeiro? É um aparelho que mede a temperatura do tanto de dinheiro que você e eu conseguimos guardar. Então, se eu passo assim, eu tenho 54 anos de idade. Imagina que eu passei 30 anos da minha vida ganhando um salário de 8 mil reais. A minha vida inteira, ganhando 8 mil reais. 8 mil reais, 30 anos da minha vida eu sei lidar com 8 mil reais. E olha que eu sei lidar entre aspas, né? Já devi cartão, banco, não sei o quê, a gente acaba se embolando, né? Aí, de repente, chega 100 mil na minha mão. O termostato financeiro, ele significa o seguinte: Miriam, você está acostumada a lidar com 8 mil reais. O que passa disso, ou seja, a partir dos 9, 8, a partir dali, você vai dar um jeito de se livrar, porque o seu termostato não está regulado, a temperatura do seu termostato não está regulada para gerir esse montante. Então, cada uma de nós tem o nosso termostato está regulado para gerir um determinado número de montante de dinheiro. Olha hoje, se você tiver tempo, pesquisa aí pessoas que ganharam na loteria e vê qual é a situação que elas estão hoje. Elas estão, entre aspas, pobres. E às vezes mais pobre do que antes de ganhar na loteria. E aí você pode estar se perguntando, mas como, Miriam? Sim, há pesquisas que mostram que dos que ganharam na loteria, a maioria está pobre. Edila Kelma, isso? Edila Kelma. Seja bem-vinda. Todo mundo que está entrando, seja bem-vindo. Se quiser fazer um comentário, fazer pergunta, gente, coloca aí no chat que eu respondo. Então, porque o termostato financeiro dela, a estrutura interna dela, isso é emocional. A estrutura interna dela, a capacidade emocional dela de manter e de multiplicar esse dinheiro, ela não existe, ela não sabe lidar. Então, quando ela começa a dar explicação externa, a gente começa a dizer assim, ó, não, é porque meu pai precisou do dinheiro. Sempre a gente acha um culpado ou uma justificativa que está... Exatamente, pode falar de termostato financeiro. A gente sempre acha uma justificativa que está fora para a gente poder justificar uma incapacidade interna, emocional, como a Lili escreveu aqui, de lidar com esse montante. No livro do T. Harv Eker, não sei quem já leu aqui, Os Segredos da Mente Milionária, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Ele explica uma história de um homem que ele tinha muita facilidade de ganhar dinheiro. A mente dele, o livro se chama Os Segredos da Mente Milionária. A mente desse cara era uma mente milionária, por isso que o livro se chama Os Segredos da Mente Milionária. O que é uma mente milionária? É uma mente que tem arquivos de riqueza. Nossa mente tem arquivos, como aqueles arquivos de repartição pública, sabe? Exatamente, nossa mente é formada durante a nossa infância por arquivos, ou seja, memórias. E esses arquivos, eles estão ali. A mente milionária ela é formada com arquivos de riqueza. E ele dá vários arquivos de riquezas lá, que nós precisamos desenvolver, são hábitos que nós precisamos desenvolver. E uma história de um homem lá que ele tinha mente milionária, mas junto com os arquivos dele de mente milionária, ele tinha um arquivo que prejudicava muito ele. A mãe dele cresceu falando para ele a seguinte história: querido filho, rico não presta. Pessoas ricas e riqueza é a desgraça de toda a família. Eu não vejo uma família feliz, não conheço ninguém feliz que seja rico. Porque rico é sovina, porque rico é mau, porque rico é... E o menino cresceu ouvindo isso. Então, apesar dele ter uma mente milionária, ele tinha uma facilidade muito grande de fazer milhões, sabe? Ao mesmo tempo, ele dava um jeito de perder. Ele ia para um cassino jogar, chegava no cassino, ele comprava assim, fazia aqueles jogos mais né, duvidosos do mundo e perdia o dinheiro. Ele arrumava um sócio, sabe assim, vou aplicar nessa empresa aqui, porque essa empresa aqui, o meu sócio vai fazer um negócio, vai criar um telefone novo e a gente vai ganhar o mundo com essa nova tecnologia. Todo mundo falava para ele que não ia dar certo, mas ele cismava, perdia tudo. Só que ele tinha essa facilidade de fazer dinheiro. Mas aí ele cansado de dormir rico, acordar pobre, dormir rico, acordar pobre, dormir rico, acordar pobre, ele foi no treinamento do T. Harv Eker e pediu para o T. Harv Eker explicar para ele o que acontecia com ele. O T. Harv Eker, especialista do jeito que ele é, já identificou logo o padrão. O padrão era o seguinte: ele começou, me conta a sua história. Ele começou a contar da infância, da mãe dele. E ele identificou esse arquivo. Ou seja, a sua mãe, ele amava a mãe. O amor dele pela mãe é tão grande que ele preferia perder o dinheiro do que perder o amor da mãe. Então ele dava um jeito de perder o dinheiro que ele ganhava, sempre. Aí o T. Harv Eker falou para ele: olha, a sua mãe também tem limitações em relação ao dinheiro. Não adianta você falar com ela assim, mãe, não generaliza. Tem pessoas que são ricas e são boas. Não adianta. O que você vai fazer para ela? Você vai mostrar para ela o que o dinheiro pode comprar.
E aí, então da próxima vez que você ficar rico, você vai dar para sua mãe uma viagem com as amigas para Dubai, para ela ficar nos melhores hotéis, para ela ficar nos melhores spas, dá não sei o quê, e dá dinheiro para ela ajudar os irmãos, os netos, sabe, as irmãs. Faz assim coisas, um hospital que ela possa ficar como se estivesse num hotel de luxo, não numa fila de hospital público. Mostra para ela, e a idade que ela tá, ela precisa de tratamentos, ela precisa de suplementação alimentar. Começa a dar essas coisas para ela ver como o dinheiro, quando ele é bem usado, para que ele serve. E ele fez isso. A mulher ficou encantada e ela falou: meu filho, se eu soubesse que ter dinheiro era tão bom assim, eu nunca tinha deixado você perder seus dinheiros que você já ganhou. Então ela começou também. E o Thierry Havec falou uma frase que me marcou muito no livro. Ele falou: o dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro, ele só exponencia aquilo que você já é. Então, se você é um pobre sovina, com certeza, quando você tiver dinheiro, você vai continuar sendo sovina e exponencialmente mais. Se você é um pobre arrogante ou então altivo, quando você tiver dinheiro, qual é a tendência de você mudar? Sabe? Então é isso. A gente precisa ter essa mentalidade. Eu já dei mentoria para pessoas evangélicas que não quiseram mais continuar porque a Bíblia diz que é mais fácil entrar passar um camelo no fundo da agulha do que um rico no reino do céu. E ela não quis mais participar da minha mentoria. E eu respeitei, mas eu não conseguia falar para ela, explicar para ela que, sabe, ela estava equivocada naquele pensamento dela. Não adiantava eu falar. Então, assim, que a gente vira essa chave dentro da nossa mente. Porque, às vezes, você ganha dinheiro. Ganha 8, ganha 5, ganha 10. Eu não sei qual é o valor do seu salário. Mas você está com a mentalidade de o que eu ganho é pouco, por isso que eu estou devendo. O que eu ganho é pouco, por isso que eu não invisto. O que eu ganho é pouco, por isso é que minha vida está uma porcaria. E, na verdade, é uma chave que você precisa virar dentro da sua mente e dizer: por que eu ganho isso há 30 anos? Por que eu não sei gerir isso que eu ganho? Por que eu não tenho coragem de botar minha mente para pensar uma forma de eu trazer mais dinheiro? Ou então, por que eu não tenho coragem de fazer o meu dinheiro, ensinar, aprender a investir para que o meu dinheiro traga mais dinheiro? Isso se chama multiplicar. Por que todo o dinheiro que eu ganho, eu dou um jeito de me desfazer dele? Que arquivo está guardado aqui na minha mente? É esse tipo de pergunta que faz a gente sair do lugar. E a gente não tem que ter medo de olhar para dentro da gente quando o assunto é finanças, tá? E eu falo isso porque a Lili tá aqui, ela sabe, nós fazemos psicologia e a gente estuda muito o TCC, né, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. E a TCC, ela fala muito sobre esses fatos que a gente viu, ouviu, ou então a gente experimentou ao longo da nossa vida, principalmente na infância. E esses fatos, eles marcam, né? Dependendo da forma como esses fatos aconteceram nas nossas vidas e como nós interpretamos esses fatos, eles trazem para a gente os pensamentos automáticos, que a gente chama, né? A gente dá interpretações para esses fatos. E essas interpretações a gente começa a falar: ah, eu não sou capaz. Ah, todo mundo pode prosperar, mas isso não é para mim. Então, isso são os pensamentos automáticos, são as interpretações errôneas que a gente dá a respeito da realidade. A gente começa a distorcer a realidade e contra a gente, sabe? Contra nós mesmos. Então, dependendo da interpretação que a gente dá aos fatos que aconteceram nas nossas vidas, a gente vai limitando, e aí chama as crenças limitantes. A gente vai limitando e vai formando essas nossas crenças. E da maneira como a gente crê, como a gente tem as nossas crenças, os nossos arquivos guardados, nós nos comportamos. E daí nasce o nosso comportamento. Comportamento de gastar demais. Eu preciso gastar demais. Às vezes a gente gasta demais, sabe para quê? Para suprir um vazio. Nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre oneomania e tá muito... Oneomania, gente, é um transtorno compulsivo por compras. É um transtorno emocional compulsivo por compras. E uma grande parte da população está sendo acometida por esse transtorno. Similar ao transtorno compulsivo por alimentos, por comida, transtorno compulsivo por jogos. É o mesmo transtorno, é uma compulsão. A pessoa vai lá e faz para poder suprir um gatilho, um vazio. Às vezes logo após um momento de muito estresse, de muita solidão.
Aí a pessoa, um momento de autocrítica muito ruim, sabe aquela semana que você passou assim, aí do nada você vai lá e compra uma coisa que você nem precisava comprar. Mas não é o ato de você ir lá e comprar, não é você precisar comprar um vestido novo, não. É o ato de comprar. É como se desse um alívio, sabe? Um respiro. E você se sente bem ali, se dá esse prazer, mas logo passa e aí vem a culpa e o remorso por você ter gastado sem necessidade e sem pensar. Você age por impulso. E quantos de nós não estamos vivendo assim hoje, né? Então, eu sou idealizadora do projeto, fechando aqui, sou idealizadora desse projeto chamado Finanças no Divã, sabe? E por que Finanças no Divã? Porque divã é um lugar que remete a esse lugar de reflexão, é um lugar de autoconhecimento, é um lugar onde eu e você podemos sentar, contar nossa história, não ter medo de ser rotulado, de dizer não sei lidar com as minhas finanças. Quando eu penso que eu vou me livrar de um cartão de crédito, quando eu olho vem a fatura mais cara ainda do que do mês passado, eu não consigo me livrar do cheque especial, sabe? E ali a gente vai encontrando os porquês e os paraquês e vamos tentar encontrar estratégias de enfrentamento para sim, daí você ter uma relação mais funcional com o seu dinheiro, tá? Então, é um lugar da gente, inclusive, ter essa autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? Dominar as emoções, não ceder a impulsos, aprender a não ceder aos nossos desejos, sabe? Aqueles desejos imediatos. Nossa mente, ela é muito imediatista. Nós somos muito imediatistas. Gente, eu estou me sentindo muito sozinha. Escreve alguma coisa aí no chat, por favor, que eu gosto de conversar. Tá? E principalmente para você aprender a investir. Nós estamos vivendo num tempo, gente, que não dá mais. Eu queria até que você repetisse isso aí. Repete aí comigo. Quem quiser, escreve aí no chat. Escreve assim, ou então escreve aí no caderno onde você está anotando, que eu espero que você esteja anotando, que isso aqui é pérola, gente. Isso aqui é ouro em pó, isso aqui é a palavra de Deus, é pérola pura. Então vamos lá, repita aí assim, eu preciso aprender a investir. Eu preciso aprender a investir. E isso não é uma opção. Isso é uma obrigatoriedade. Obrigada, Lili, já não estou mais sozinha, viu? Investir não é uma opção, se você quiser escrever de outra forma. É uma obrigação. O tempo de eu aprender a investir é agora. Por quê? Eu não vou aguentar. Você sabe que a expectativa de vida, exatamente, obrigada. A expectativa de vida nossa aumentou, né? Nós já somos a geração que vamos viver até 100 anos. Eu quero perguntar, principalmente para a Eli, que trabalha demais. Tem mais gente, mulheres aqui, que eu sei que trabalham demais também. Pergunto, vocês vão aguentar trabalhar até 100 anos? Porque a aposentadoria, você dá a Deus. Vocês vão... Exato, eu preciso aprender a investir, Ana Paula. Obrigada. Por quê? Investir não é uma opção, é uma obrigação. Por que a gente precisa aprender? Porque nossa expectativa de vida aumentou. Nós vamos viver até 100 anos. Não vai ter investir, é uma obrigação, exatamente. Eu não vou aguentar trabalhar até 100 anos, eu preciso aprender isso, exatamente. Ótimo, gente, tô amando, tô amando. Então, eu não vou aguentar, só nessa força aqui, ó. Que, aliás, olha o meu braço como é que tá forte, gente, tô malhando pra caramba. Nós não vamos aguentar só na força do braço. E aí, quem é que vai trabalhar pra nós? Não tem mais escravo, gente, quem escrever escravo aí... Exato, nós somos filhos do ouro, do dono do ouro e da prata. A gente só precisa viver como? Sabe quem vai trabalhar para mim, para você? Não vamos. Nós não vamos trabalhar, viu, Cris? Nós não vamos trabalhar até 100 anos, porque nós vamos aprender a partir de hoje a fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Isso é investir. É você dormir, você ter ações de algum bancão, de alguma empresa grande, sabe? De alguma empresa dessa aí, Amazon, bancão. Esses bancões, gente, bancão ganha bilhões, Coca-Cola, sabe? Você tem empresas desses lugares e você dormindo, essas empresas vão lá, repartem os dividendos, os lucros aos acionistas, porque você sabe que quando você tem ação de uma empresa dessa, de um banco desse, Banco Brasil, Banco Itaú, Santander, esses bancos que tem capital aberto, você não precisa ser só correntista, você pode ser acionista. Quando você compra uma ação de um banco desse, você sabia disso? Vocês viram um acionista? Sabia? Sabia. Fala, você sabia, Miri. Então, e ninguém precisa, você não precisa contar para ninguém que você só tem uma ação. A ação do Banco Itaú, por exemplo, hoje ela está em média, hoje ela custa uns 24, 25 reais, talvez, sabe?
Não passa de R$ 30. Então você pode comprar uma. E você é um acionista do Banco Itaú. Olha que chique, gente. Olha que chique. Ai, gente, eu adoro isso. Então, você pode ser acionista de bancões. Você pode ser sócia desses bancos. Você pode ser sócia da Amazon. Você pode ser sócia da Gerdau. Você pode ser sócia da Vivo. Você pode ser sócia das maiores empresas que estão na bolsa. E eu estou falando aqui uma lista de empresas que pagam dividendos. Sabe o que é isso? Lucros. Depois de apurar lá os lucros, em cima do lucro líquido, ele vai lá e paga, reparte o lucro entre os acionistas. E você, sendo uma delas, você está dormindo e seu dinheiro está trazendo mais dinheiro. Olha como se faz isso. Fácil. A gente vai aprender isso daqui a pouco. Daqui a pouco não hoje, mas vou fazer. Eu fiz uma live, aliás, eu fiz um vídeo, está lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, tem na bio o link. Depois assiste lá. Por que comprar ações? Você tem que ter uma carteira pública. Uai, pode mandar aí. Tranquila, vamos embora. Bom, então o tempo de aprender é hoje, gente. Porque se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. De quem é essa frase? O Warren Buffett, o velhinho de 95 anos, que é a terceira fortuna individual do mundo. Exatamente, Lili. Deus já falou isso aí. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Então nós temos que investir. Exatamente. As empresas onde a gente tiver ação, vai acontecer alguma coisa. O mercado pode balançar, pode oscilar, pode não sei o quê, mas se a gente tiver ação lá, Deus protege, sabe? E a gente não é besta de comprar ação de empresa mais ou menos. Claro, a gente vai comprar ações de algumas empresas que estão começando, mas a gente vai primeiro ver qual é a solidez dessa empresa, ver qual é, né, os fundamentos dela, quem são as pessoas que estão na gestão, para a gente não investir em qualquer coisa, tá? Mas a gente vai falar isso depois. Esse assunto é muito gostoso, gente. Ai, eu não sei nem para que eu dou tema de live. Então, nós estamos vivendo esse tempo, tá? Então, repetindo a frase do Warren Buffett aqui, se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer, ok? Então, decida hoje começar a investir. Largue o medo. O teu medo de investir não pode ser maior do que a sua satisfação de ganhar dinheiro. Do que a alegria de ver caindo uns centavos, que sejam centavos no início, na sua conta enquanto você está dormindo. Sabe? A alegria de ganhar tem que ser maior do que o medo de perder. Eu falo muito aqui nas minhas lives, né, que o Kiyosaki, o que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, ele fala assim, eu nunca vi um milionário não se queixar de que não já perdeu dinheiro e muito. A maioria dos milionários perde, porque investe, o mercado oscila, no dia que está embaixo ele está perdendo, só ganha de novo quando sobe, né? Então o milionário ganha, quem investe milhões, tá? Mas ele falou que eu mais vejo é pobre, pessoas de mentalidade pobre, falando, ai, tem medo de perder meu dinheiro, mas já está perdendo de não investir. Ou já está perdendo de deixar, se você tiver um dinheiro, tiver na poupança. Poupança, gente, entra ano, sai ano, você pode olhar lá seu saldo. Se não tiver igual, ele está menor. Ok? Desculpa aí, Lili, que eu sei que você é da caixa, mas o povo gosta de sentir segurança. Eu quero dizer para vocês que existem ativos aqui no Tesouro Direto, por exemplo, que você investe e você dorme tranquilo, igual o seu dinheiro está na poupança, sabe? Nos fundos lá da renda fixa, lá do Tesouro Direto. Deita e dorme, se você gosta de segurança. E tranquilo, só que ele rende um pouco mais do que a poupança, tá bom? Então, e aí, gente, uma coisa também que a gente tem que trazer e se eu estiver no fundo do poço, Miriam, posso começar a investir? E se eu estiver devendo, eu posso começar a investir? É principalmente porque você está devendo que você deve começar a investir. E quando a gente fala em investir, gente, eu vou falar um segredo para vocês. Quando eu comecei a investir, eu fiz uma meta para mim. Eu não tinha o hábito de investir em nada. Oi, Ana, minha querida amiga. A Ana, gente, estudou comigo no 2º grau. É uma das minhas melhores amigas do meu coração. E a gente tem tanta história boa juntas. Tomara que eu vá a Bom Jardim agora pra gente poder tomar um café e rir bastante, porque a gente era bastante... Viu, Lili? Tipo a gente hoje. Ô, Ana, Lili é da Assembleia. Lili que tá aqui, Exército de Mulheres. A Ana também é da Assembleia, Lili. Ai, gente, eu amo a palavra de Deus, eu amo o povo de Deus, eu amo ser uma mulher de Deus. Então, vamos lá, continuando. Miriam, eu quero... Eu também te amo, amiga. Miriam, eu quero começar a investir, mas eu tô devendo. Eu posso? Deve. Deve.
Você deve. Por quê? Porque se você não investir nunca e ficar esperando pagar a dívida, nem no céu você começa a sua carteira. Nem no céu, sabe? Então, comece hoje, tá? E quando eu comecei assim, eu não tinha o hábito, eu precisava desenvolver o hábito. Eu digo, a direção certa é melhor do que a velocidade. Então, é melhor no início você desenvolver o hábito do que querer botar montante. Montante a gente coloca depois que a gente tem um hábito. Coloca um valor pequeno, que não vai te tirar o sono e você não vai ficar pensando, ai meu Deus do céu, eu tô me investindo em mim e depois se faltar para pagar aquela dívida, e se faltar... Não, não é para isso. Nem que seja R$10. Você vai colocar lá, eu vou me pagar durante 12 meses R$10. E você não vai falhar nem um mês. Combinado? Essa é a maneira de desenvolver hábitos. Se você falar, ah, não, Miriam, 12 meses me pagando R$10, pelo amor de Deus, vou chegar em dezembro do ano que vem, vou estar com, sei lá, vou estar com R$120 na minha... Não, pelo amor de Deus, eu vou colocar X. Não importa. O que importa é que você durma tranquilo e aqui o foco é desenvolver o hábito de se pagar. Ok? Se pague primeiro. Assim, primeiro depois que a gente paga Deus, né? Mas se pague. Por quê? Porque se você não tiver o hábito de se pagar, vai acontecer que na hora que você... Ah, Miriam, eu posso investir R$1.000 por mês. Tá, aí mês que vem acontece uma coisa, o que você faz? Já não se paga mais. Você já não vai mais investir seus R$1.000. Você vai botar, não, vou guardar só 500 porque eu vou precisar desses outros 500. A ideia não é essa. A ideia é que o dinheiro do seu investimento seja igual ao dinheiro do seu dízimo. Não falha. Ok? Então, se você estiver no fundo do poço, como diz Warren Buffett, a melhor coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Então, parar de cavar significa pensar em estratégias eficientes para investir e fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Buscar ajuda, tá bom? E hoje a gente vive um distúrbio muito grande emocional de que as pessoas se arriscam demais, gastando demais e são conservadoras demais na hora de investir. Eu chamo para investir, não, tem medo. Mas o champanhe é o shopping, se eu falar a mesma coisa, vamos ali no shopping então comprar aquele tênis que custa R$600, a pessoa vai lá e compra, ok? Então, relógio social, o que é, Miriam? Vamos lá, o que é relógio social? Relógio social, você já teve aquela sensação de que você deveria ter realizado alguma coisa em determinada idade da sua vida? Por exemplo, casar. Ai, já tô com 30 anos, não casei. Sabe aquele sentimento? Ai, ter filho. Se eu não tiver filho até o tal ano, ter o emprego XYZ na empresa tal. Ou então estabilidade financeira. Nossa, eu já tô com 45 anos, ainda não me sinto, não tenho estabilidade financeira e dormo preocupado. Eu não tenho patrimônio nenhum. Meu Deus, se eu cair morta amanhã, ai, Jesus Cristo, eu vou ter só... passivo, meu passivo está enorme, sabe? Você tem essas preocupações de alcançar, então, alguns marcos da sua vida, alcançar algumas autorrealizações, né? Ao se sentir realizado, e você sente que a sua idade está passando, que o tempo está passando, e você não realizou? Pois é, isso é o tal do bendito relógio social. Ou seja, é aquilo que ninguém fala, ninguém diz para você que você tem que fazer essas coisas. Ninguém chegou para você e falou, olha, com 20 anos você tem que estar casada, com 22 você tem que ter 3 filhos, com 26 você tem que ter realizado. Ninguém. É implícito na sociedade, é tácito, não está expresso em lugar nenhum. E essa pressão silenciosa, ela tem adoecido muita gente, sabe? Porque você quer fazer as coisas, às vezes, para suprir, para poder dar satisfação a esse relógio social, a essa mão invisível da sociedade que quer te pressionar a estar pronto naquele momento, naquela idade, né? Então, ela existe desde que se deu o nome assim, sociedade, se formou sociedades. Toda cultura tem isso. Existe cultura, por exemplo, aqui no Brasil, se a mulher principalmente, né, se a pessoa não se casar ali entre os 20, 35 até 40 anos, aí já ganha aquele rótulo de ficar pra titia, não tem isso? Mas tem culturas que a menina precisa casar com 12 anos. E isso aí, às vezes, é uma norma forte, escrita inclusive, mas em muitos lugares isso é tácito. A menina já se prepara para casar cedo, tá? Então, o relógio social é isso, é um horário determinado por cada cultura ou alguma estrutura social que diz assim, ó, você precisa, para você ser uma pessoa considerada bem-sucedida, bota isso entre aspas, você precisa, dentro de determinadas idades, determinado tempo ali, relógio da sua vida, você precisa ter feito isso em cada tempo, sabe? Então, quem cunhou esse termo pela primeira vez foi Berenice
Neugarten. Ela, eu acho que é isso o nome dela, Bernice Neugarten. Depois alguém fala aí que fala melhor inglês pra mim, bota aí, ou então grava e me manda, porque meu inglês é assim, bem francesado, sabe? Então, ela que propôs essa ideia de relógio social, porque ela percebeu que alguns eventos da sociedade que não aconteciam dentro de determinado prazo, eles começavam a ganhar rótulos e às vezes as pessoas até desenvolviam preconceitos em relação, por exemplo, a mim. Se eu não tivesse casado, ou então se eu não tivesse feito uma faculdade dentro de uma determinada idade, eu era considerada uma pessoa, vou usar um termo pesado aqui, burra. Uma pessoa que não gostava de estudar. E a gente começou a desenvolver preconceitos, né? A sociedade começou a desenvolver preconceitos. E quem é do interior aqui, eu sou, sabe que numa cidade do interior, quando a pessoa não estuda ou não faz uma faculdade, a sociedade começa a apontar assim, mas não consegue enxergar que às vezes a pessoa teve que começar a trabalhar cedo. Sabe? A especificidade, a realidade, às vezes, da pessoa não permitiu que ela estudasse. Às vezes a pessoa resolveu casar. Qual é o problema? Eu quero casar, vou ter filho, não quero saber de estudar, sabe? Mas não, mas parece que tem uma regra ali, que quem não está naquela espinha dorsal daquela regra ali, ela acaba ficando marginalizada e a pessoa sofre muito, né? Sofre demais. Então, geralmente, essas pessoas se desenvolvem muito estresse, tornam-se pessoas ansiosas, medrosas, até adoecem e às vezes elas têm vergonha de contar a própria vida. O que você faz? Ah, você não tem faculdade? A pessoa às vezes não conta, fica com vergonha de falar. Às vezes a história da pessoa é tão linda, sabe? Uma história de sucesso, uma história que ajudou o pai na lavoura, que ajudou, que sabe lidar com gado, que sabe fazer um monte de coisa que para nós não é padrão. E a gente começa, a pessoa às vezes não conta por vergonha, porque ela tem que estar dentro daquela norma ali, sabe? Às vezes a pessoa, aqui em Brasília, por exemplo, as pessoas precisam ter carro. Quem é daqui sabe, precisa ter carro e não basta ter um carro, não. Normal, tem que ser um carro importado, o último que saiu, do último modelo. Às vezes eu vejo fila de carro, aqui tem muito disso, viu, gente? Vocês que não são de Brasília, quem é sabe, que o carro vai sair, tem fila. Tem fila, você recebe teu carro daqui a 2, 3. Por quê? E quando você não tem, você fica com vergonha, às vezes, de falar que o teu carro não é o carro do ano. Aliás, que não é o carro nem do ano passado, nem do ano retrasado. Às vezes você fica porque a pessoa acaba associando que se você é bem-sucedido, ou se você é autorrealizado, que é o tema da nossa live hoje, autorrealização e relógio social, que você não é autorrealizado porque o seu carro é velho, então porque você mora de aluguel, então porque você... Sabe, a gente começa então a querer agradar essa sociedade e isso acaba nos fazendo pessoas endividadas. Para poder suprir esse relógio social, às vezes a gente se endivida, sabe? Tentando mostrar aquilo que a gente não é e a gente nem tem para mostrar, sabe? Às vezes eu conheço pessoas que foram embora morar fora do país porque não conseguiram, não couberam dentro desse relógio social, tá? E outras permanecem, mas se julgam severamente. Ai, porque eu sou uma burra mesmo, porque eu fiquei muito tempo trabalhando atrás do balcão com papai, com mamãe, não estudei. Ah, porque eu sou uma burra mesmo, eu engravidei cedo e aí eu perdi toda a minha vida. Gente, para de trazer esses rótulos, esses auto-julgamentos, essas chibatadas sobre você mesmo. E aí a gente vai falar... infelizmente a gente tem dentro da nossa memória que você ser autorrealizado, você ser uma pessoa autorrealizada, você precisa ser casado, você precisa ter 2 filhos, porque é isso, né? Se tiver 3, eu, por exemplo, 3 filhos, ninguém me convida nem para enterro. Nem para enterro, Lili vai enterro, demais, eu sei. Mas a mim não convidam, porque 3 filhos é demais na sociedade. Mas então o padrão é casar, ter 2 filhos, de repente uma menina e um menino, né? O padrão, né? Ter um emprego bom, ter casa, ter carrão e passar aquela imagem de estabilidade financeira. Só que às vezes a gente exagera tanto tentando atender a essa necessidade da sociedade de você ser uma pessoa autorrealizada que você acaba contraindo muitas dívidas. Então a gente precisa tomar cuidado, saber o limite disso e se autoconhecer. E aí, quando a pessoa não entende isso, e quando ela não faz isso dentro dessa idade certa aí que a sociedade diz que tem uma idade certa para você fazer essas coisas, acaba vivendo debaixo de pressão, desenvolve ansiedade e até depressão. Quantas pessoas a gente não conhece que estão deprimidas e você vai olhar, é porque elas estão se comparando.
estão olhando nas redes sociais, estão olhando o vizinho do lado, que tem um carro melhor do que o meu, que tem uma barriga chapada, que tem tantos anos e a pele parece de boneca, que não sei mais o quê, que a casa dela tem piscina e a minha não, que o outro viaja para a Europa e eu não viajei, e a gente começa assim, sabe, fazer esse parâmetro e vai. Não tem cartão de crédito que aguente, não tem cheque especial que aguente, não tem empréstimo consignado que aguente, e a gente está ali e é um buraco sem fundo. Às vezes é um buraco sem fundo. E a conta, gente, ela chega. E essa conta chega na alma. Porque quem sofre é a nossa alma, tá? Quem sofre são as suas emoções, que entram em depressão, desenvolve ansiedade, você não dorme preocupado com dívida. Existe um estudo, eu estava lendo sobre um estudo que diz que quando você se expõe por muito tempo, preocupado, só preocupado, sabe aquela coisa assim, ai, tô preocupado esse mês, será que eu vou conseguir pagar as contas? Aí vem mês que vem, ai, tô preocupado, será que esse mês eu vou conseguir? Essa preocupação, quando você fica por muito tempo exposto a essa preocupação por conta, é um dos maiores indícios, acho que é o número 1 até, que tem desenvolvido transtorno de ansiedade nas pessoas. A preocupação, o excesso de preocupação. E como eu falei lá no início, a Bíblia fala, não andeis preocupados com coisa alguma, tá? Então a preocupação não vai mudar nada. E quando a gente faz uma atitude que a gente sabe que vai trazer preocupação pra gente, é melhor não fazer, porque a Bíblia fala também que o sábio ele foge da aparência do mal. Então a gente precisa ter esses entendimentos, sabe? Então as pessoas, elas geralmente, para você sobreviver, para você sobreviver, então, dentro dessa pressão social, de não ter que satisfazer esses desejos da sociedade, que você precisa demonstrar, que eu chamo de dublê de rico, né? Dublê de rico é a pessoa que está ali, você olha para ela e fala, nossa, fulano é bem sucedido. Mas você foi lá perguntar para ela se o carro dela não é financiado? Se a casa dela não foi dividida em 240 meses, que é mais passivo do que ainda não é a casa dela, ainda é do banco que financiou. Você foi lá perguntar para ela se ela vive de empréstimos. Você foi lá perguntar para ela se ela tem dinheiro investido, que traz dinheiro para ela. Sabe, às vezes a gente julga que a pessoa é bem-sucedida pela aparência, pela roupa que ela usa. Ai, tá com a roupa da marca tal, bolsa da marca tal. Nossos olhos nos enganam. E às vezes não é. Às vezes aquilo ali é só um dublê, só uma aparência. E por dentro essa pessoa às vezes pode estar totalmente um sepulcro caiado, pode estar vazia, se sentindo sozinha e não tem nada de bem sucedido ali. Às vezes ela está ali em pé, com a bolsa tal, com o sapato tal, com o carrão tal, e vai sair dali e vai no banco renegociar uma dívida. Então esse conceito de bem sucedido, infelizmente nós temos esse padrão de associar com o que a pessoa tem, o que a pessoa usa. Mas, na verdade, é internamente e a forma como você investe seu dinheiro que determina se você é bem-sucedido ou não, tá? Então, a primeira coisa é entender que você tem seu tempo, tá? E cada um tem seu tempo, tem sua especificidade. Evitar se comparar. Rede social, gente, só tem gente perfeita, viu? Rede social só tem gente perfeita. E aquilo ali aqui atrás da câmera pode ser o que for, mas se você entrar aqui no meu quarto, você vai ver que tem outra realidade. Ali tem um móvel, tem um bando de coisa em cima que eu vou limpar, sabe? Mas você tá me olhando aqui e você fala, nossa, que lindo. Se eu tirar a maquiagem, vocês vão ver que minha pele tem mancha. E assim a gente vai. Só que a gente acredita naquilo que a gente vê. E a gente quer ser igual. Ah, eu quero ser igual. Então, não se compare. Evite comparações. Ah, fulana comprou não sei o que, eu vou comprar também. Tá? Evite ser perfeito. Sabe aquela frase, é melhor feito que perfeito? É melhor feito que perfeito. Evite padrões que são inalcançáveis. Sabe, você nunca olha para uma pessoa mais ou menos aqui, você quer aquele padrão inalcançável. Respeite e entenda a sua individualidade. A sua história de vida é diferente da minha. Eu venho de uma família de 9 irmãos, de pessoas humildes e pobres, sabe? A gente estudou no sacrifício. Eu estou lidando com pessoas hoje que estudou em não sei aonde, que falam não sei quantos idiomas, que teve a oportunidade de passar não sei quanto tempo fora. Eu não posso nunca achar que eu vou me comparar a essa pessoa, sabe? Nossa história de vida é diferente. Segundo, fazer o que tem que ser feito. Um grande erro nosso, e eu vou terminar, é achar que porque cada um tem seu tempo, que a gente tem todo o tempo do mundo. A Bíblia fala assim, existe um tempo para tudo debaixo do sol, né? E a gente confunde isso que, porque existe um tempo para tudo, a gente tem todo o tempo do mundo.
Nosso tempo é finito. Eu e você vamos morrer. E aí acaba tudo. A pergunta é, não é porque existe um tempo para tudo que a gente vai empurrando com a barriga aquilo que a gente pode fazer hoje, deve fazer hoje. Porque, inclusive, sobre isso Deus vai nos cobrar, né? Nós vamos ser cobrados sobre o que a gente fez e deixou de fazer. Então, é isso. Não é achar que porque cada um tem um tempo que você tem todo o tempo do mundo. Porque quando você procrastina, você empurra com a barriga e deixa de fazer o que você tem que fazer, você também sofre. Então, tanto a gente sofre vivendo, cedendo a exigência da sociedade de cumprir determinados marcos em determinada idade da nossa vida, como a gente sofre se a gente não fizer nada e deixar a nossa vida passar. Os dois traz um tipo de sofrimento, ok? Então, nós não temos todo o tempo do mundo. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito e usar o tempo de forma sábia. Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre um coração sábio. Ok? Então, não confundir isso é muito importante. A frustração chega e ela é uma nota promissória cara quando a gente não faz o que tem que fazer. E quando você não faz o que tem que fazer, existem alguns sinais. Primeiro, se você não está perdendo tempo demais assistindo série. Se você não está perdendo tempo demais em redes sociais. Se você não está perdendo tempo demais fazendo coisas bobas que não acrescentam nada na sua vida. Começa a observar isso, esse padrão. Eu acho que nós temos um dia aí de umas 8, 9 horas aí, 12 horas, vamos colocar, de produtividade. Depois é cansaço e enfado, é correr atrás do vento, como diz minha amiga Lili. Então, preste atenção se dessas 12 horas que você tem no seu dia, quantas horas você está oferecendo para redes sociais? Quantas horas você está oferecendo assistindo, maratonando série? Porque quando você está fazendo isso, você tem que se perguntar do que eu estou fugindo. Do que eu estou fugindo. Você nasceu para ser extraordinário. Eu falo isso aqui na minha live. E aí essa nota promissória da frustração, ela chega. Porque o seu cérebro não entende a procrastinação. Ele não entende como é que uma pessoa extraordinária que Deus criou. Lembra lá em Gênesis 3:4, quando Deus criou e Deus fala o que para o homem? Crescer e multiplicar. E ali Deus não está se limitando a multiplicar, fazer filho, não. Eu falo isso aqui. Deus falou, dominai. Quem domina, gente? Quem domina? Se não tiver autoridade, você não domina nada. Então, é porque Deus olhou para nós e falou, vocês são extraordinários. Quando você começa a ficar deitado dentro de cama, assistindo muita série, assistindo muita live que não dá em nada, assistindo coisas nas redes sociais, só potoca, sabe? Você tem que se perguntar do que eu estou fugindo. Eu estou impedindo o meu cérebro de criar o quê? Eu estou impedindo de chegar naquele lugar que Deus falou que eu era, quem eu sou. Eu não estou querendo trazer essa mulher para fora, essa pessoa extraordinária para fora, porque dá trabalho você se tornar uma pessoa extraordinária. Não é assim, porque Deus falou, está no meu DNA e no seu, que a gente vai ser. O ser é uma responsabilidade minha e sua de desenvolver, tá? Deus já falou que você é, mas a gente precisa conquistar, ok? Então, quando você não realiza, você se sente frustrado também, ok? E vamos lá, então se faça sempre essa pergunta. E aí, porque senão e a outra pergunta que você deve fazer é o seguinte, há quanto tempo eu reclamo que meu dinheiro não dá para nada? Há quanto tempo entra ano e sai ano e eu estou na mesma? Há quanto tempo eu coloco uma meta em janeiro, chega dezembro eu não fiz nada da minha meta? E a última pergunta, até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou apresentar justificativas? Dizer, é porque dessa vez meu filho é pequeno. Porque ano que vem eu vou esperar para mudar para não sei para onde. É porque agora eu não vou poder porque isso. Porque aquilo. Até quando você vai apresentar justificativas, tá? Até quando você vai reclamar, mas repete as mesmas atitudes sempre. A hora que o seu orçamento começa a dar uma aliviada, você vai lá, renegocia uma dívida, renegocia o empréstimo, dá um jeito, paga o cartão. Quando sua vida começa a entrar naquele estado, né, em modo avião, mais tranquilo, o que você vai lá? Compra uma coisa cara, faz alguma coisa para poder viver de novo naquele estado de
de loucura, né, de estresse financeiro. Talvez você esteja acostumando até a viver dentro desse ambiente. Então você faz as mesmas coisas erradas com seu dinheiro e fica sempre se questionando. Ai, não aguento mais. Ai, por que na minha vida não muda? E no fundo, as suas atitudes são as mesmas. Lembra o que Einstein fala? Einstein diz o seguinte: isso é insano, isso é insanidade, ou seja, fazer a mesma coisa esperando ter um resultado diferente. Nós temos racionalidade, gente. Antes da gente agir, sabe, quem é de Deus aqui sabe, o Espírito Santo de Deus fala, não faça isso, fuja da aparência do mal, isso aí vai te trazer dívida, chuta que é macumba, não tem um negócio assim? E quem assim não é muito assim de ler Bíblia, essas coisas, sabe que antes de você fazer alguma coisa com o seu dinheiro, vem aquele senso de responsabilidade, vem aquele negócio que diz assim, ó, será que é a hora? Será que é agora? Dá para esperar, mas não. A gente vai lá perto do objeto de desejo, fica quase irresistível. E a gente vai lá e compra. Depois vem o quê? Culpa e remorso. E a conta, né? Porque a conta chega, tá? Então, entra ano, sai ano, você tá reclamando. Ah, eu ganho pouco. Ah, não sei o quê. Ah, meu dinheiro não dá. Ah, meu chefe é ruim, não me dá aumento, sabe? Então, todo mês você fica ali, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar minhas contas esse mês, eu não sei como é que eu vou fazer para sair dessa, para que eu fui comprar isso, mas basta chegar uma promoçãozinha, e agora tá chegando a Black Friday aí é que eu quero ver, como a Lili gosta disso, aí é que vai dividir menina de moleque, sabe? Menina de menina, mulher de menina, moleque de gente grande. Por quê? Porque na Black Friday é o lugar onde a gente, na maioria das vezes, se perde. Só esse nome Black Friday, o povo já entra num frisson, numa coisa. Cara, faz o seguinte, já faz uma lista aí do que é prioridade. Black Friday não é para você comprar bobeira. Eu tenho uma lista de livros lá da faculdade para comprar. Hoje isso para mim é uma das prioridades. Se esses livros entrarem na Black Friday, no que eu preciso, eu vou comprar um ou outro. Mas sair comprando o que eu nem preciso, só porque é Black Friday, isso é falta de racionalidade, sabe? Então depois a gente não pode reclamar como é que eu vou fazer para pagar essa conta. Então às vezes, gente, eu lido com mulheres, eu sou mentora de mulheres, líder de mulheres, e eu sei do que eu estou falando, são casos concretos. A maioria delas compra às vezes carro de 100, 200 mil, mas quando você fala, vai ter a mentoria de fulano, vamos fazer um curso tal. Às vezes, gente, uma consulta, você sabe que a pessoa precisa fazer uma terapia com um psicólogo. Gente, um psicólogo hoje está entre 150 e 200 reais. Aí a pessoa diz, não tem dinheiro. Eu não estou falando que a pessoa não precisa ter o carro. Estou falando que essa chave precisa virar, sabe? Eu não estou falando que tudo bem, você tem um carrão, ótimo, gente. Não confunda, que eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a nossa chave não vira. A gente vive reclamando que não tem dinheiro, mas a gente passa de frente para uma vitrine de um tênis, porque da marca XYZ, custa 600 reais um tênis, a gente vai lá e compra. Mas não tem coragem de dar 600 reais num curso, numa mentoria, em alguma coisa com preço parecido. A gente foge de educação financeira. A gente foge de coisas que vai nos educar e vai nos dar ferramenta e estratégia para a gente sair do buraco que a gente fica reclamando todo mês que não consegue pagar as contas, tá? Então, quando o assunto é investir em educação financeira, geralmente a gente trava. Então, pensa nisso, vira essa chave na sua cabeça. E se autoconhecer, por último. Autoconhecimento. Quando você se autoconhece, sua realidade muda. Sua realidade não muda porque você compra coisas. Sua realidade não muda porque você tem um monte de coisas, de bens que parece que você tem muito dinheiro. A sua realidade muda quando você passa a se autoconhecer, conhecer os seus limites, o que você é capaz e o que você não é capaz, o que você pode e o que você pode criar para você ser melhor. Aí você começa a mudar a sua realidade. A sua realidade muda quando internamente você muda. Comprar coisas só te torna uma pessoa mais pobre. Tá? Como diz Warren Buffett, e aí eu vou finalizar mesmo, se você ficar comprando coisas, vai chegar uma hora que você vai precisar vender coisas para poder sobreviver, ok? Então, é isso, gente, falei demais, essa live vai ficar gravada, alguém quer escrever alguma coisa aqui, algum comentário, porque eu vou finalizar, vou deixar essa live gravada lá, quem não pôde assistir, ou que não pôde entrar ou ficar até o fim, assista, gente, anote. Eu acho que eu trago tantas coisas assim, eu oro muito quando eu venho trazer essa live aqui para vocês. Deus me mostra assim mulheres que estão completamente machucadas,
que estão preocupadas por causa das contas, com dívida. E não é uma live assim para encher linguiça, é uma live, eu já entrei em várias lives assim que às vezes não acrescenta nada. E quando eu oro, eu vejo as mulheres, eu vejo o gemido, sabe, a dor, o clamor de mulheres que precisam mudar sua realidade, que precisam crescer, sabe, de se desenvolver. E então isso aqui é um achado. Anotem, sabe? Quando eu comecei a mudar minha realidade, eu começava a assistir essas coisas assim, anotava tudo. Eu tenho vários cadernos aqui com muita coisa anotada de 10, 15 anos atrás, mas foi o que foi me ajudando, sabe? Foi o que foi mudando a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Eu tinha muitas crenças limitantes. Até hoje eu luto contra muitas delas. E não é diferente com você, porque eu sei que nós somos de uma geração pelo menos parecida. Então, se a gente não mudar internamente as nossas crenças e aquilo que machucou a gente na infância, aquilo que falaram pra gente que não é verdade a respeito da nossa identidade, que você não pode, que isso não é pra você, que sei lá mais o que, sabe? Que você vai sofrer, que você só quer coisas grandes, por isso que você não tem nada. Sabe essas frases duras que a gente, de alguma forma, a gente vive hoje ou tentando provar o contrário para as pessoas que falaram isso pra gente, ou então, de fato, a gente aceita isso como uma verdade absoluta na nossa vida e realmente a gente abre mão, até ganha dinheiro, mas abre mão, dá um jeito de gastar, dá um jeito de perder, sabe? Então, anotem, porque eu tenho certeza que quando vocês estiverem anotando essa live, Deus vai falar muito mais com vocês, tá bom? E eu tô aqui, qualquer coisa me chame no privado, eu respondo todo mundo que me chama no privado. E quinta-feira que vem nós estamos aqui para mais uma conversa bem bacana, tá bom? Ana Paula, obrigada, eu que te agradeço pela audiência, tá? Ana Paula, Lili, querida, te amo. Matheus, você tá aqui, que bom te ver. Josi, Kênia. Quem mais, gente? Ana, minha amiga. Deixa eu ver quem mais. Gente, obrigada. Se eu ficar aqui, a gente não desliga. Cris é minha prima, mora na Itália, gente. Olha que coisa, o fuso lá são 5 horas e ela tá aqui. Guerreira. Deus vai levar essas mulheres para lugares altos, viu? Amo vocês. Um beijo. Deixa essa live salva lá. Compartilha com quem vocês acham e sabe que precisa, ok? Obrigada. Boa noite. Já que ninguém comentou mais nada, eu vou finalizar aqui. Tá bom? Um beijão para vocês. Boa noite.